Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, União é absolvida do pagamento de indenização por dano moral a um trabalhador que teria desenvolvido doença ocupacional. A decisão é da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Esclareça suas dúvidas sobre os parâmetros para aplicação da Lei 13.015 de 2014, que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho determina o pagamento de R$50 mil de indenização a uma vendedora da Avon, acusada indevidamente de furto. Tudo isso e muito mais. O TV TST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST absolveu a União do pagamento de indenização por dano moral a um trabalhador da extinta Rede Ferroviária Federal, que teria desenvolvido doença ocupacional. Como o empregado demorou a procurar a Justiça, os ministros consideraram que o processo prescreveu. Após mais de 20 anos da rescisão do contrato de trabalho, o ferroviário fez um exame de audiometria e constatou perda de audição. Ele entrou com a ação na Justiça do Trabalho pedindo indenização, pois a doença teria sido desenvolvida durante os vários anos de serviço. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul e a 7ª Turma do TST aceitaram o pedido do trabalhador. O entendimento foi de que o processo não estava prescrito, uma vez que o ferroviário entrou com a ação no mesmo ano em que descobriu a doença. A União, sucessora da extinta Rede Ferroviária Federal, recorreu da condenação alegando que a prescrição tinha que ter como base o fim do contrato de trabalho e não a data em que o ferroviário descobriu a doença. O relator na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, ministro Aloísio Correia da Veiga, aceitou o recurso. Para ele, deve ser aplicada, no caso, a prescrição total, já que não ficou totalmente comprovado que o trabalhador descobriu a perda auditiva apenas na data do laudo pericial. A surdez é uma doença progressiva, não é? É natural que pode ter um elemento de tempo para se descobrir a lesão, mas não são 20 anos que naturalmente durará essa constatação, essa ciência da lesão. Então não se pode dizer que foi o laudo pericial de audiometria que deu a ciência inequívoca à parte da lesão ou da doença profissional. A doença profissional era do conhecimento do empregado muito anteriormente à data do laudo pericial. O ministro explicou ainda que, se no caso a doença só pudesse ser comprovada com base em laudo pericial e o trabalhador não tivesse sentido nenhum sintoma depois do fim do contrato de trabalho, a decisão poderia ter sido diferente. A questão ela está muito mais voltada à ciência da lesão, a doenças insidiosas, silenciosas, que são descobertas a tempo posterior à sua origem, não é? Só pode ser detectado, ou só vai ser detectada algum tempo depois. É claro que do momento que se tem a certeza ou a extensão da decisão, ali nasce a ação, é a accionata, e ali começa a correr o prazo de prescrição, que é exatamente toda a relação jurídica está submetida a um prazo para o seu exercício. No caso de lesão de direito, senão ela se consolida. Não vai ficar eternamente sem que haja uma provocação da parte. Por unanimidade, os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais absolveram a União do pagamento de indenização por dano moral. No Paraná, um professor agredido com golpes de machadinha dentro da escola vai receber indenização por dano moral. A agressão partiu de um colega, que era segurança da instituição de ensino. O julgamento foi na 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros mantiveram o entendimento do TRT do Paraná, que definiu a indenização no valor de R$15 mil.
O professor foi agredido na escola por um colega de trabalho, o segurança da instituição, que o acertou nas costas com golpes de machadinha. Depois de voltar do repouso médico, ele procurou a polícia, que abriu inquérito. Na Justiça do Trabalho, o profissional conseguiu, além da indenização, a rescisão indireta do contrato, que garante os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa. Como o professor não teve sequelas e a escola é uma instituição sem fins lucrativos, o TRT do Paraná definiu a indenização por danos morais em R$15 mil. O processo também relata que os dois trabalhadores tinham desavenças pessoais já informadas à escola. Este diretor do sindicato da categoria no Distrito Federal acredita que, quando colegas de trabalho possuem atritos, a instituição deve se antecipar e tomar providências para que o problema não se torne mais grave. Tanto da iniciativa privada quanto na pública, o trabalhador da educação ele tem o direito de ter essa segurança. Quando ela é violada através de violência ou interna ou externa que adentrou a escola, nós orientamos o trabalhador também a responsabilizar o empregador público ou privado dessa situação que o acometeu, que normalmente tem desdobramento para a sua própria saúde. Por isso a proposta, muitas vezes, que fazemos de ir à justiça para requerer o dano moral, para que sirva também para o empregador de reflexão de que ele precisa repensar essa segurança no espaço de trabalho. Um empregado que promoveu um churrasco na empresa durante o expediente foi demitido por justa causa, mas conseguiu reverter a demissão. Veja como foi o julgamento desse caso pela 6ª turma do TST. Era domingo quando o empregado de uma fábrica de tecidos decidiu fazer um churrasco durante o expediente para os colegas de trabalho. Logo que descobriu o ocorrido, a empresa demitiu o profissional por justa causa. O empregado entrou na justiça pedindo que a demissão fosse revertida. Ele alegou que durante o churrasco não houve consumo de bebida alcoólica e que o serviço não ficou prejudicado, já que tudo ocorreu durante os intervalos para descanso. Mas, de acordo com a empresa, o churrasco foi realizado durante o expediente na área de tinturaria de tecido, podendo causar prejuízo à produção. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais entendeu que a atitude do empregado não foi grave o suficiente para gerar a demissão por justa causa. Por isso, determinou que a empresa revertesse a dispensa para que o trabalhador pudesse receber as verbas rescisórias. A empresa recorreu ao TST insistindo na gravidade da conduta do empregado. Mas o relator na 6ª turma, ministro Aloísio Correia da Veiga, esclareceu que a empresa não apresentou elementos jurídicos suficientes para que o caso fosse analisado. De acordo com o relator, o conhecimento do recurso é inviável. Isso porque o motivo da dispensa não se enquadra no artigo 482 da CLT, que define o que constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Em decisão unânime, a 6ª turma negou o pedido da empresa, que vai ter que reverter a dispensa por justa causa para que o empregado possa receber as verbas rescisórias, como 13º salário e FGTS. E nas ruas, as opiniões foram de que a conduta da empresa foi exagerada. É uma injustiça da empresa para com o empregado dela. Não tinha necessidade de ser tão rigoroso, né? Acho que não havia necessidade de tudo isso, não. Foi exagero, né? Se foi a primeira vez, podia dar uma advertência e esperar outras vezes. Se ele fizesse a segunda, aí podia admitir com justa causa. E no próximo bloco, tira dúvidas sobre os parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. A gente volta em instantes. O órgão especial do TST referendou por unanimidade o ato da presidência do tribunal que definiu parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. As normas foram estabelecidas por uma comissão administrativa composta por ministros do TST. De acordo com o presidente, ministro Barros Levenhagen, as orientações vão subsidiar advogados e desembargadores. Essa nova lei dos recursos de revista de embargos, a 13.015, ela não conferia ao Tribunal Superior do Trabalho
o poder regulamentador. Significa dizer que o Tribunal Superior do Trabalho não estava autorizado a regulamentar a lei. Mas a lei, ela trouxe várias novidades. E eu, como presidente do tribunal, no intuito de facilitar a compreensão da nova lei que trata da sistemática dos recursos repetitivos e mais outras novidades, entendi que devêssemos fixar parâmetros mínimos que facilitassem a aplicação da lei pelos ministros, pelos presidentes dos tribunais regionais na admissibilidade, ou seja, uma padronização sujeita no futuro a aperfeiçoamento, mas que ela não se estendesse demasiadamente, porque boa parte do que a lei nova trouxe deve ser consolidado por meio da jurisprudência. Então, duas questões eu sugeri à comissão. Primeiro, uma regra de direito intertemporal, ou seja, da lei no tempo. A partir de quando seria aplicada a nova lei? A partir da publicação do acórdão. Então, publicado o acórdão, então incidiria a nova lei. Todos os acordos publicados anteriormente seriam atacáveis por recurso de revista pelo sistema antigo. E segundo, essa referência de fazer uma regulamentação enxuta, pequena e essencialmente procedimental. Mas você sabe o que muda na prática com a aplicação da nova lei? É o que você confere agora no quadro Tira Dúvidas. Quem terá competência para negar seguimento aos recursos de embargos? O relator ou o presidente da turma? Embora a lei não tenha sido clara quanto a esse aspecto, a competência permanece para o presidente da turma. O presidente da turma determina o seguimento ou não dos embargos para o exame da STI. Não é o relator na SDI que fará esse filtro de recebimento. Não há incompatibilidade e a nossa resolução que regulamentou a lei, ela já especificamente fez essa previsão. Olha, o despacho continua valendo a previsão do regimento interno do tribunal, que compete ao presidente da turma. E isso tem uma importância porque o presidente compõe a SDI e ele sabe qual é a jurisprudência que a SDI tem praticado. Por isso mesmo é indispensável que ele seja realmente o filtro para a admissibilidade dos recursos de embargos para a STI. Em quais hipóteses poderá ser negado o seguimento ao recurso de embargo? O recurso de embargo é um recurso de divergência, e não é um recurso de violação. Então, o relator poderá negar seguimento nas hipóteses previstas em lei, quando a decisão recorrida estiver em consonância com súmula do TST, do Supremo Tribunal Federal ou com orientação jurisprudencial do TST, cabendo a ele indicar. Isso é pressuposto intrínseco, ou seja, a matéria já está pacificada, mas também pode denegar seguimento por ausência de pressuposto extrínseco, que é de admissibilidade do recurso, como, por exemplo, intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou ausência de outro pressuposto que enseje a não admissibilidade do recurso por falta desse requisito. E veja outras notícias de destaque no TST. Em reunião técnica, o Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico decidiu adotar projeto do TRT da 2ª Região, com sede em São Paulo, que trata da integração da Secretaria de Precatórios do sistema PJE-JT. O objetivo é agilizar as execuções trabalhistas. O modelo deverá ser adotado pelos demais TRTs até que seja criada uma funcionalidade específica dentro do sistema. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, realizou curso de formação de formadores em ensino à distância. A turma foi composta por 31 alunos, entre desembargadores, juízes titulares e juízes substitutos do trabalho. Os participantes receberam treinamento para atuar como professores de cursos virtuais promovidos pela escola.
culpa recíproca é o assunto da súmula número 14 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 14 do TST diz: reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. O que é a culpa recíproca? É um caso em que empregado e empregador têm culpa no caso da rescisão do contrato de trabalho. A tendência e a ordem nossa é sempre de que o contrato de trabalho seja fixado por tempo indeterminado. Então, essa relação seja perene. No caso do empregador querer rescindir o contrato de trabalho, ele pode rescindir por justa causa, quando o empregado faz alguma falta, comete alguma falta, ou sem justa causa, quando serão devidas todas as indenizações. Se a culpa for tanto do empregado quanto do empregador, a indenização será devida pela metade, 50%. 50% do quê? Também do aviso prévio, do 13º, das férias e, no caso do FGTS depositado, a multa devida será apenas de 20%. Então, a súmula veio, na verdade, para pacificar essa questão. E no próximo bloco, Justiça do Trabalho determina o pagamento de R$50 mil de indenização a uma vendedora da Avon acusada indevidamente de furto. Não saia daí, a gente volta já. A empresa de cosméticos Avon vai ter que pagar R$50 mil de indenização a uma vendedora submetida à situação vexatória ao ser acusada indevidamente de furto. A mulher foi retirada de uma reunião e levada em um camburão da polícia até a delegacia para prestar depoimento. Mas tudo não passou de um equívoco da própria empresa. É o que você vai ver agora na reportagem de Rafael Porfírio. O caso chegou ao TST depois que os advogados da empresa Avon Cosméticos consideraram alto o valor da condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que determinou o pagamento de indenização por dano moral de R$50 mil a uma revendedora dos produtos da empresa. No processo, a mulher alegou que participava de um evento da Avon com mais de 250 pessoas quando foi abordada por policiais, algemada e conduzida em uma viatura até a delegacia. Havia uma denúncia de furto do carro que ela utilizava para trabalhar. Lá, a mulher ficou presa até o esclarecimento dos fatos. Nos autos, a trabalhadora alegou que um dos veículos da frota da Avon tinha sido roubado na cidade de São Paulo e um funcionário equivocadamente informou no boletim de ocorrência a placa do veículo que estava com ela. De acordo com o advogado de defesa, a mulher sentiu-se extremamente humilhada, envergonhada e ofendida. Já a defesa da Avon sustentou que não foi comprovada a alegação de que a vendedora teria sido abordada por autoridades policiais na presença de colegas de trabalho. Alegou também que não houve autuação em flagrante e que a vendedora foi apenas convidada a esclarecer os fatos na delegacia sem qualquer constrangimento. Ao analisar o recurso da Avon, o relator do caso na 5ª turma, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, entendeu que o pedido da empresa deveria ser aceito e o valor da indenização reduzido de R$50 para R$20 mil. Mas com a divergência aberta pelo ministro Emanuel Pereira, o pedido foi rejeitado. Os ministros seguiram o entendimento de que a situação foi vexatória e a indenização de R$50 mil não foi excessiva. Durante o julgamento, o ministro Emanuel Pereira chegou a ressaltar que, por causa da situação, deveria ser mantido o valor da condenação da primeira instância, de R$100 mil. Diante, pois, da gravidade do constrangimento público sofrido pela reclamante, eu vou pedir vênia ao relator para divergir e negar provimento ao agravo de instrumento para que seja mantido o valor fixado pela regional ante a impossibilidade jurídica de sua majoração nesse julgamento. Como o recurso da empresa não foi aceito, ficou mantida a condenação ao pagamento de R$50 mil à vendedora, definida pelo TRT Gaúcho. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 2.000 compartilhamentos e mais de 100 comentários. A Bruna Carnaz escreveu:
tantas formas de apurar os fatos sem expor uma pessoa, as pessoas têm muito a aprender ainda. O Flávio e a Débora Bevilacqua disseram que mesmo com a indenização, os danos são permanentes. Para eles, não tem como voltar atrás quanto ao erro cometido. E você, também quer dar a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Então curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. O Tribunal Superior do Trabalho e o Banco do Brasil assinaram um convênio que vai permitir aos usuários do PJE-JT realizar pagamentos por meio eletrônico. Veja na reportagem. O convênio vai facilitar o intercâmbio de informações relativas ao processamento eletrônico dos boletos de depósitos judiciais. A partir da implantação desse sistema, usuários do PJE vão poder realizar pagamentos por meio eletrônico. A partir da integração efetiva do módulo CIF no PJE, todas as operações de guias de depósito, guias de levantamento, serão feitas de modo eletrônico e não mais no papel. A expectativa é que a integração do CIF ao módulo do sistema PJE traga mais celeridade e transparência às operações. Nós estamos hoje aqui terminando a primeira fase, que foi a implantação. Nós precisamos agilizar as decisões, aquilo que a sociedade espera de nós. O sistema foi desenvolvido gratuitamente pelo Banco do Brasil e segue agora para a fase de testes. Primeiro se concebe o sistema ou se concebe uma funcionalidade, se faz o teste, verifica a garantia e estabilidade do sistema, dá-se um prazo para os regionais fazerem o teste, se familiarizarem e ao final dele se homologa e se dissemina por todo o país. Veja outras notícias que também foram destaque no TST. 28 veículos do TST receberam adesivos que abordam os principais projetos institucionais da Justiça do Trabalho, como o processo judicial eletrônico, o Programa de Efetividade da Execução Trabalhista, o Programa Trabalho Seguro e o Programa de Combate ao Trabalho Infantil. O objetivo é divulgar as ações adotadas em favor da celeridade dos julgamentos, da prevenção de acidentes de trabalho e do combate à utilização da mão de obra de crianças e adolescentes. E já estão disponíveis no canal do TST no YouTube os painéis do seminário sobre trabalho infantil, realizado no TST. Durante 2 dias foram discutidos temas como a saúde física e mental das crianças que trabalham, boas práticas do judiciário relacionadas ao tema, além da análise de diagnósticos e alternativas para o problema. Para assistir, acesse youtube.com/TST. Dentro do projeto Virtudes em Cena, os servidores do TST assistiram ao filme Apenas Uma Vez, um romance irlandês que fala de amizade e de amor à música. O objetivo da mostra de filmes, coordenada pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, é promover a reflexão sobre questões que enobrecem o ser humano. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.